Fala, molecada, beleza? Então vamos para a aula de química aqui, tá? Molecada, o que a gente estava vendo na última aula de química? Na última aula de química a gente viu a classificação de alguns sistemas, tá? De algumas substâncias. A gente viu a substância pura e a mistura. Substância pura se divide em substância pura simples e pura composta. E a mistura é só mistura mesmo, por enquanto, tá bom? Então, o que é a substância pura simples? A substância pura simples é aquela substância que tem um tipo de átomo só, tá bom? Um único elemento. Não é um átomo, é um tipo de átomo. Então, se é oxigênio, é só oxigênio. Se é hidrogênio, é só hidrogênio. E um tipo de molécula. Então, se é, por exemplo, O2, ou seja, oxigênio, dois átomos de oxigênio, todo mundo ali tem que ter 2 átomos de oxigênio. Se é 3 átomos de oxigênio, todo mundo ali tem que ser trio de oxigênio, beleza? Então, um tipo de molécula e um tipo de átomo. Não é uma molécula e um átomo, é um tipo de molécula e um tipo de átomo, beleza? Essa é a substância pura simples. A substância pura composta é um tipo de molécula, mas mais de um tipo de átomo. Então, como eu falei para vocês, é como se vocês fossem fazer trios de 2 meninos e uma menina, por exemplo. Tá bom? Só que todo mundo tem que ter 2 meninos e uma menina. Então, um exemplo claro é a água. A água ela é H2O. Então, ela tem 2 elementos, o H e o O. Só que esses caras são Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu tenho 2 Hs, O, 2 Hs, O, 2 Hs, O, 2 Hs, O. E assim vai. Então, essa é a água, substância pura composta. A mistura, ela é mais de um tipo de molécula. Pode ter um elemento só, tá bom? Mas é mais de um tipo de molécula. Por quê? Porque eu posso ter o O2. O que é o O2? Oxigênio, 2 bolinhas de oxigênio. E eu posso ter o O3, que é o ozônio. Eu tenho só um tipo de elemento, mas eu tenho mais de um tipo de molécula, tá bom? Então é como se eu falasse para vocês, numa sala só de meninas, por exemplo. Se separem do jeito que vocês quiserem. Vai ter menina que vai ficar sozinha, menina em dupla, menina em trio. Isso é mistura, tá bom? Ou eu posso ainda deixar uma forma mais complexa, na qual eu tenho mais de um tipo de elemento e mais de um tipo de molécula. Então eu tenho menino e menina numa sala e falo, se dividam do jeito que vocês quiserem. Vai ter menino que vai ficar sozinho, menina que vai ficar sozinho, menino e menina em dupla, menino e menino em dupla, menina e menina em dupla, enfim, aí vai ficar à vontade, beleza? É também mistura. Então, substância pura simples, um tipo de átomo e um tipo de molécula. Substância pura composta, um tipo de molécula e mais de um tipo de átomo. E mistura, mais de um tipo de molécula. Tudo bem? Essas são as definições aí que a gente já havia estudado e eu estou só recapitulando aqui. Agora, a mistura, ela pode se dividir em 2 formas também. Mas essas 2 formas não são lá dentro da substância, é fora da substância. É algo visível, que é a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Então, a mistura homogênea é aquela mistura que você olha e você só vê uma coisa. Então, esquece agora que você está dando um zoom. Você não está mais dando um zoom. Você pôs essa substância num copo e você está olhando este copo. Tudo bem? Então, por exemplo, a água que a gente toma, como eu disse para vocês na aula passada, ela não é água pura. Ela é uma mistura. Porque ela tem água, ela tem sais minerais, ela tem um monte de coisa lá. Tá bom? Então, ela é mistura. Quando você olha para essa água, a não ser que essa água esteja suja, né, que não é o caso da água que a gente bebe, você só vê uma coisa ali no copo d'água, tá bom? Você não vê várias coisas no copo d'água. Essa mistura é uma mistura homogênea. O que não acontece quando você mistura água e óleo. Água e óleo, você vê o óleo em cima e a água embaixo. Essa mistura a gente chama de heterogênea, tá bom? Então, o que é uma mistura homogênea? É aquela mistura na qual você olha e vê uma coisa só. Você vê uma cor só ou um tipo. A gente chama isso de fase. Você vê uma fase só. A mistura heterogênea é aquela que você vê mais de uma fase. Pode ser 2, 3, 4, 5, 6, infinitas fases. Beleza? Por exemplo, quando você vai fazer um leite com achocolatado, leite com Nescau. Você pega o leite que é branco e põe o Nescau, certo? Você vai pôr no Nescau, o leite vai ficando marrom. Chega uma hora que o Nescau não dissolve mais no leite, certo? E vai ficando aquele fundinho de Nescau, né?
Esse fundinho é chamado de corpo de fundo, não é corpo de fundo, pelo amor de Deus, é corpo de fundo, beleza? Do fundo do copo. Nessa situação que você tem o corpo de fundo, você tem duas fases. Uma fase é o leite com Nescau marrom e outra fase são os grãos ali, forma uma montanha de Nescau. Duas fases, beleza? Uma situação onde eu posso ter três fases. Eu coloco água, óleo e álcool. O álcool, ele não se dissolve no óleo. O óleo não se dissolve na água. Então esses caras não se dissolvem. A água é mais densa, o óleo tem a densidade intermediária e o álcool tem a densidade menor de todas. Então fica água, óleo e álcool. Três fases. É um sistema trifásico. Tudo bem? Então, o que vocês têm que entender? Uma mistura, ela pode ter uma fase só, e aí ela é chamada de mistura homogênea. Isso pode ser água, pode ser Coca-Cola, pode ser leite com Nescau, tendo uma fase. Tá bom? Pode ser um anel, né? Se eu pegar aqui meu anel, a minha aliança, ela tem uma fase só. Tá bom? Eu vejo um aspecto nela só. Beleza? Mas eu posso ter, por exemplo, um anel, uma aliança na qual eu tenha duas fases. Sei lá, algumas alianças têm um risquinho prateado aqui, às vezes tem uma pedrinha, tá bom? E aí isso vai fazer esse cara ficar com mais de uma fase. Então a fase é basicamente o quanto de coisa eu vejo ali. Ah, eu vejo uma cor só, eu vejo duas cores, eu vejo três cores. Eu vejo cor com bolinha de ar, tá bom? Por exemplo, água com gás. Depois que você abriu, ela tem mais de uma fase, porque ela tem aqueles espacinhos de ar. Então você está vendo o ar, beleza? Então, cuidado com isso daí, beleza? Fase é a quantidade de coisas que eu vejo. Se eu vejo uma fase só, mistura homogênea. Se eu vejo mais de uma fase, mistura heterogênea, beleza? Existe um tipo de exemplo que eu sempre questiono para os meus alunos e eles sempre caem nessa pegadinha. Vamos supor que eu pegue água pura, só água, tá bom? E faça gelo, beleza? Fiz gelo. E aí eu coloco água e esse gelo. Esse cara aí tem duas fases, tem uma fase, como que ele é? Bom, esse cara vai ter duas fases. Por quê? Porque eu vejo a água e vejo o gelo, certo? Mas esse cara não é uma mistura, porque se você voltar ao vídeo, eu acabei de falar que eu pego água pura. Então, cuidado, isso não é mistura. Isso não é uma mistura heterogênea. Isso é uma substância pura composta heterogênea, tá bom? A gente não vai ver esse tipo de coisa, a gente só vai ver mistura. Ah, Dona, mas então se eu pegar uma água potável e fizer um gelo, tá? Peguei água potável, fiz gelo. Não é mais água pura, certo? É uma mistura. E coloco esse gelo na água. Aí eu vou ter uma substância que é uma mistura heterogênea. Uma fase é a água líquida, outra fase é o gelo. Por mais que seja o mesmo componente, água e água, só que estão em estados diferentes, eu vejo duas coisas diferentes. Beleza? Fase, então, é o número de coisas que eu vejo, é a quantidade de coisas que eu vejo. Mistura homogênea, uma fase, mistura heterogênea, duas fases. E aí a apostila vai falar de um negócio chamado sistema químico. O sistema químico nada mais é o que a gente tem ali, né? As substâncias que a gente tem e tudo mais. Isso é um sistema químico. Então eu tenho um copo com água e óleo, esse é meu sistema químico. Eu tenho um copo com água e Nescau, esse é o meu sistema químico, beleza? Então, molecada, vamos para a página 268 da apostila de vocês, fazer a questão 3, 4 e 5, para depois a gente fazer as atividades, beleza? Então essas questões 3, 4 e 5 eu vou fazer junto com vocês. E as atividades vocês fazem do mesmo jeito que fizeram na parte de física, tá bom? Então vamos lá, exercício 3. Analise a tabela a seguir que mostra a composição de cada tipo de água. Em seguida, marque a alternativa que apresenta a resposta correta. Então tem água do mar, água mineral e água pura. Água do mar, ele fala que é H2O, cloreto, sódio, sulfato, magnésio, cálcio, potássio, bicarbonato, entre outros. Água mineral. H2O, bicarbonato, carbonato, sulfeto, cloreto, cálcio, silício, sódio, entre outros. E água pura, só H2O, aquela que dá uma dor de barriga lascada, né? Aí, todos os tipos de água apresentados são misturas? Não. A última ali, a água pura, é substância pura composta. Até ali está falando, né? Água pura. Então não é A. B. A composição de cada tipo de água define suas propriedades, ou seja, o que tem dentro da água define como a água é? Sim, verdade. Tá bom? Por quê? Porque a água do mar ela vai ter um ponto de fusão, um ponto de ebulição diferente da água pura. Tá bom? Então a alternativa certa é a B. Mas vamos ver por que a C e a D estão erradas.
Há apenas um tipo de água natural, as outras foram criadas pelos seres humanos? Não, né? Nada a ver. A água do rio é de um jeito, a água do mar é do outro, e não foi a gente que criou, né? A água mineral e a água pura são substâncias compostas. A água mineral não é substância composta, é uma mistura, tá bom? A água pura é uma substância composta. 4. É possível afirmar que a mistura heterogênea é formada exclusivamente pelo conjunto de diferentes substâncias compostas? Isso aqui é interessante, pessoal, porque ele está falando o seguinte, ó, uma substância heterogênea, que é aquela que tem mais de um aspecto físico, ela com certeza é feito de diferentes substâncias compostas? Não. Como eu falei para você, eu posso ter várias substâncias puras, simples, misturadas ali. Eu posso ter numa situação, sei lá, oxigênio líquido e nitrogênio líquido, tá bom? Esses caras, eles podem formar uma mistura heterogênea. E eu não tenho substâncias compostas ali, entendeu? Eu tenho só substâncias puras, beleza? Puras simples, no caso, né? Então, não é verdade. Observe a imagem de um copo com água pura. Em seguida, marque a alternativa que apresenta a sua composição e o sistema químico apresentado. Tá, aqui é exatamente o exemplo que eu dei para vocês, né? Não sabia que ia estar aqui. Então, se é um copo de água pura, não é mistura. Então, a gente pode tirar a B e a D, tá bom? A água eu sei que é uma substância composta. Então, eu tiro a C, tá bom? Fico com a A e com a E. Agora, esse sistema é homogêneo ou heterogêneo? É heterogêneo, porque eu vejo várias fases, né? Eu vejo várias coisas aqui. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Agora aí, pessoal, a gente vai ter várias atividades para fazer. Vamos fazer no mesmo esquema que a gente fez a de física, tá? Eu falo, leio o enunciado, dou um tempinho e aí eu corrijo com vocês, beleza? Então, a química é responsável pela melhora em nossa qualidade de vida e está inserida em nosso cotidiano de muitas formas, em substâncias e misturas que constituem diversos materiais. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, substância simples, composta, mistura homogênea, mistura heterogênea. Dê uma pensada aí, beleza? Um minutinho aí, dá pra fazer em um minutinho esse. Bom, vamos lá então, pessoal. Substância simples. Substância simples não pode ser água, tá bom? Então a gente já ilumina a A e a B, porque a água é pura composta. A gente fica então com alumínio, certo? Aí a gente vai para a substância composta. Aí você fala, puta, o aço, o que é o aço? O aço ele é uma mistura, ele não é uma substância pura, tá bom? Então é uma mistura de vários metais. Então já não pode ser a C. Então a gente fica alumínio, água. Aí a gente vai depois, mistura homogênea. É uma mistura que eu não vejo diferença. Granito é aquela pedra que às vezes tem em banheiro, em pia, né? E ela eu vejo várias coisas no granito, né? Então só pode ser a D. Que aí então a mistura heterogênea vai ser o granito e a mistura homogênea vai ser o aço. Tá? Então D de jeans. 2. A maioria dos metais não é nem elemento puro, nem composto puro. São misturas de substâncias mais simples. Por exemplo, um medicamento tal como xarope expectorante. Eu acho que eu li metais, né? Materiais. Desculpa. Tal como xarope expectorante é uma mistura de vários ingredientes formulados para conseguir um efeito biológico. Um sistema constituído por açúcar dissolvido em água, limalha de ferro, vapor de água e nitrogênio gasoso pode ser classificado como? Vamos lá então. Ele tem... vou dar um minuto para vocês fazerem, tá bom? Então esse cara, ó, ele vai ter uma fase do açúcar dissolvido em água. Ele falou que tem açúcar dissolvido em água. Ele não falou que tem corpo de fundo. Beleza? Aí limalha de ferro. Limalha de ferro é ferro. Ferro não é dissolvido em água. Então aí eu já tenho duas fases. Tá bom? Com isso eu já posso eliminar a B e a D. Beleza? Até porque elas não fazem sentido, porque elas estão falando que está com 4 e 3 fases. Né? Em sistema homogêneo tem uma fase só. Então eu elimino a B e a D. Então já estou com duas fases. Aí eu tenho vapor de água e nitrogênio gasoso. Pessoal, gás, ele sempre se junta. Né? Por exemplo, na atmosfera a gente tem oxigênio, nitrogênio, CO2, e esses gases se juntam e formam uma fase só.
Então eu tenho uma fase da água com açúcar, outra fase vem da limalha de ferro e outra fase vem dos gases. Então eu tenho 3 fases. Mas eu tenho 3 fases e quantos elementos? Ó, água, ferro, nitrogênio e água de novo. Vapor d'água. Então são, deixa eu pegar aqui, ó, 3 elementos. Beleza? Tá certo isso? Então, água, limalha de ferro, nitrogênio, e o açúcar. São 4 elementos, tá bom? Ou 4 componentes, beleza? Então tem que ser a alternativa E, sistema heterogêneo com 3 fases. Por quê? Água e açúcar formam uma fase só. Limalha de ferro vem a segunda fase, nitrogênio e vapor d'água formam a terceira fase, eles formam uma fase só. Só que aí eu tenho 4 elementos, água, tanto na água líquida quanto no vapor d'água, ferro, açúcar e nitrogênio. Então são 4 elementos ou 4 componentes. Beleza? Então alternativa E de elefante. 3. Considere as figuras a seguir em que cada esfera representa um átomo. Beleza. As figuras mais adequadas para representar, respectivamente, uma mistura de composto molecular e uma amostra de substância nitrogênio são. Então vamos lá. Composto molecular. Então o composto molecular tem que ser um cara que não seja puro, beleza? Mas que tenha várias moléculas. E a outra ele fala substância nitrogênio. Então tem que ter só nitrogênio. O que é nitrogênio? N2. Então são 2 átomos de nitrogênio juntos, tá bom? Um minutinho para vocês pensarem aí. Bom, para eu ter o nitrogênio, a gente já tem que saber que tem que ser o 1. Beleza? Por quê? Porque é o único que tem 2 caras juntos. Tá bom? Tá vendo esses 2 pauzinhos aí? Esses 3 pauzinhos, desculpa, isso significa que é ligação tripla, pessoal. Ligação covalente tripla, tá bom? Mas, beleza, isso é para outro dia. Então a gente tem que ter o 1 aí, beleza? Só que respectivamente. Então o 1 tem que estar lá no fim. Então a gente elimina a B e a D. A gente fica com a C e a E. Por que não pode ser a C, pessoal? Porque ele falou composto molecular. Composto molecular, eu tenho que ter várias moléculas, vários tipos de moléculas. Então só pode ser a 5. Por quê? Porque a 4, ele tem ali, esse daí é mais ou menos o jeito que o diamante fica, tá bom, pessoal? O jeito que está na 4 aí. Ele tem uma moleculona, é uma molécula enorme junta, não tem várias moléculas. Então tem que ser a alternativa A. Por quê? Porque no 5 eu tenho várias moléculas, tá, separadas, e na 1 eu tenho só nitrogênio, beleza? Vamos para o item 4, para a questão 4. Os elementos químicos que estão apresentados na tabela periódica podem se unir por meio de ligações químicas, que a gente já viu, né? As diversas moléculas existentes podem ser chamadas de substâncias e classificadas como simples ou composta. No esquema a seguir, cada bolinha, que ele deu os 3 símbolos aí, representa um átomo diferente. Então, cada símbolo é um átomo diferente. Conforme a quantidade de moléculas, substâncias simples e substâncias compostas, assinale a alternativa correta. 5 moléculas, então vamos ver quantos tipos de moléculas eu tenho. Bom, eu tenho ali o parzinho de bolinhas brancas, uma molécula. Trio de bolinhas cinzas, 2 moléculas. Dupla de bolinha com xizinho, 3 moléculas. Uma dupla xizinho e bolinha normal, 4 moléculas. E um trio, 2 bolinhas brancas e uma com xizinho. Então são 5 tipos de moléculas. Não tem nenhuma molécula repetida aí. Então eu já elimino a B e a E. Quantas são substâncias simples? Eu tenho a bolinha branca, as 2 bolinhas brancas, né? E as 2 bolinhas cinzas. Tudo bem? Tem mais alguma aí? Ah, não, e tem as 2 com xizinho, né? Então tem as 2 brancas, as 2 com xizinho e as 3 cinzas. Por quê? Porque branco e X é composto. Beleza? Então eu fico aí, já elimino, já acabou? Acabou. Só pode ser a C, né? Porque aí depois eu tenho 2 compostas. 2 que tem mais de um tipo de átomo. Tudo bem? 5. O Prêmio Nobel de Física de 2010 foi concedido a 2 pesquisadores russos
pelos seus estudos com material denominado grafeno. O grafeno é constituído de átomos de carbono em uma estrutura de espessura similar às dimensões atômicas, que permite sua utilização para a construção de telas de imagens sensíveis ao toque. Este material é alótropo dos seguintes compostos. O que é alótropo, pessoal? Alótropo é aquilo que eu falei para vocês, que é uma outra forma de aparecer o material, tá bom? Essa é uma questão ruim, não é uma questão boa. A alternativa vai ser a alternativa A, o fulereno e o diamante. Por quê? Fulereno e diamante vêm do carbono, tá bom? Mas é um exercício muito difícil para vocês saberem de onde que veio, esses nomes são todos estranhos, tá bom? O grafite também vem do diamante, do carbono, tá bom? Mas exercício ruim, vamos pular esses 5 aí, tanto é que eu nem dei tempo para vocês fazerem, tá bom? Exercício ruim. 6. Considere os sistemas a seguir: água e álcool, água e gasolina. Água e gasolina não se misturam, hein, pessoal? Água e álcool se misturam, água e gasolina não. Os sistemas 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a 1 minuto para vocês fazerem aí. Alternativa correta, pessoal, é a alternativa D. O sistema 1 é uma mistura homogênea, água e álcool. O 2 é uma substância composta, pura composta, que é a água. E o sistema 3 é uma mistura heterogênea, porque, como eu disse, água e gasolina não se misturam. Beleza? Fácil isso, né? 7. Relacione corretamente as colunas e marque a alternativa que contém a resposta correta. 2 minutos para vocês fazerem aí, que tem que ler um pouquinho, né? A resposta certa, pessoal, é a resposta B de bola. Por quê? Porque, ó, mistura monofásica, ou seja, tem uma fase só, formada por 3 substâncias. O único que tem 3 substâncias aí é o 2, certo? Então, aí a gente já pode eliminar aí, né? Então, 1 é 2. 2. Mistura homogênea formada por 2 substâncias. Mistura homogênea formada por 2 substâncias. Tem que ser a 3. Por quê? Água e areia não se misturam. Água e gelo vai formar uma mistura heterogênea. Tudo bem? Então tem que ser água e açúcar. Ah, mas se eu colocar muito açúcar, fica açúcar no fundo. Ele não falou que vai colocar muito açúcar. Ele falou que é água e açúcar. Tá bom? Então, 2 é 3. Mistura heterogênea bifásica composta de diferentes substâncias em diferentes estados físicos. Bom, ele está falando aí substâncias diferentes. Então não pode ser o 1. Tá? Tem que ser o 4. Álcool e areia. São substâncias diferentes em diferentes estados físicos. Álcool líquido, areia sólido. E aí só sobrou sistema bifásico composto por uma substância composta. Água e gelo. Então, é a alternativa B de bola. Beleza? Vamos para o 8. Explique por que substância composta não pode ser considerada uma mistura. Bom, pessoal, a definição de mistura é mais de um tipo de molécula. A definição de substância composta é mais de um tipo de átomo e um tipo de molécula só. Então é por isso, porque a mistura exige mais de um tipo de molécula e a composta exige um tipo de molécula só. Então é basicamente por isso, tá bom? 9. Observe a imagem a seguir e suponha que cada país do mapa seja representado por uma substância química. Em seguida, faça a soma das afirmações corretas. O Brasil e a Argentina são alótropos. Bom, aí você tem que saber onde está o Brasil e onde está a Argentina, né? 30 segundos para você pensar aí. Verdadeira, pessoal. Por quê? Brasil é O2, Argentina é O3, tá bom? Então, são alótropos por quê? Porque são substâncias que possuem os mesmos componentes de forma diferente. Então, é verdadeira a 1. 2. Bolívia e Venezuela são substâncias compostas. 30 segundinhos para você pensar aí, tá bom? Bom, pessoal, essa também é verdadeira. Por quê? Porque a gente tem Bolívia e Venezuela contendo mais de um tipo de átomo. Onde está a Bolívia e onde está a Venezuela? Eu estou em dúvida aqui, pessoal, mas... eu estou em dúvida do amarelo ou do marrom ali, tá bom?
qualquer qual. Mas de qualquer forma é substância composta, tá bom? Então é verdadeiro aí. 4. América do Sul é uma mistura. Se eu juntar a América do Sul inteira, eu tenho uma mistura, que é como se eu juntasse todos esses caras aí num balde só. Então, uma mistura. O Chile é uma substância pura simples. Chile é o mais à esquerda aqui. 30 segundos. Pessoal, essa é falsa. O Chile é o NaCl. É uma substância pura composta, porque eu tenho sódio e cloro, Na e o Cl. Então é falsa. O Paraguai é uma substância composta. O Paraguai é o que está ali do lado do Brasil, é o P4. Tá bom? 30 segundos. Falsa também, pessoal. P4 só tem fósforo, é uma substância pura simples, só tem um tipo de átomo, beleza? Bom, pessoal, basicamente era isso, então, dessa nossa aula. Então, o que a gente viu hoje? Substância pura simples, substância pura composta, mistura homogênea, mistura heterogênea. Pura simples, um tipo de átomo, um tipo de molécula. Substância pura composta, mais de um tipo de átomo, um tipo de molécula. Mistura homogênea, mais de um tipo de molécula, mas com uma fase só. Então, olhando lá para fora, uma fase só. Mistura heterogênea, mais de um tipo de molécula, mas mais de uma fase. 2, 3, 4 fases, assim vai. Bom, pessoal, vocês devem ter se perguntado aí por que eu não estou aí hoje, certo? Por que eu estou gravando essa aula através de um vídeo? O motivo é o seguinte, pessoal. Eu recebi uma proposta de uma outra escola que o único horário que essa escola poderia me oferecer era de segunda-feira, no horário que eu dou aula para vocês. E por alguns motivos pessoais, eu optei por aceitar o pedido dessa escola. Então, infelizmente, eu não darei mais aula para vocês esse ano, tá bom? Pessoal, isso iria acontecer no fim do ano, porque eu não dou aula no ensino médio, tá? Só que é chato eu sair no meio do caminho, né? Ainda mais porque eu gosto muito de vocês e acredito que vocês, pelo menos alguns de vocês, gostem de mim, certo? Então fica uma situação bem ruim. Foi uma decisão bem difícil de eu ter que tomar, tá bom? Mas é uma decisão que eu preciso tomar, porque um dia vocês vão entender esse tipo de coisa, que às vezes a gente precisa optar não pelo que a gente quer, mas pelo que a gente precisa, muitas vezes, sabe? E eu fico triste porque eu gosto muito de vocês. É uma sala muito boa, é uma sala que tem alunos muito bons, muito legais, muito parceiros, assim, sabe? Então foi uma decisão muito difícil que eu tomei, mas junto com a minha esposa eu conversei com ela e a gente achou melhor tomar essa decisão. A decisão é inteiramente minha, tá? A escola não tem nada a ver com isso. Inclusive a escola conversou comigo, pediu para eu ficar e tal, mas eu achei melhor sair, tá? Eu espero que vocês não fiquem chateados comigo. Porventura, quem não gosta de mim não vai nem se importar, né? Mas se porventura tem alguém que gosta de mim, eu espero que vocês não fiquem chateados, porque é uma decisão que eu precisei tomar, tá? E às vezes vocês precisam tomar decisões também, sei lá, tipo, largar de um namorado, mudar de escola, mudar de cidade, sei lá, são coisas que a gente precisa fazer, tá? E é isso. Eu gosto muito da sala de vocês, não foi uma decisão fácil de eu tomar, e eu espero que vocês entendam e não fiquem chateados, tá? Eu tenho certeza que a escola vai colocar um professor tão bom quanto eu, ou melhor que eu, tá? Para me substituir. E a Ana pediu que eu fizesse desse jeito a aula hoje, que eu gravasse a aula para vocês, para que vocês não ficassem sem aula hoje, e para eu poder me despedir de vocês também, porque foi uma decisão tomada entre a última aula e essa aula agora, tá? Então, eu desejo a vocês aí tudo de bom, tá? Estudem, molecada, estudem. Principalmente molecadinha do fundo lá, né, que adora copiar, adora não fazer as coisas, né? Ou para aquela molecada que copia nas provas. Pessoal, aproveitem o tempo que vocês estão tendo. Vocês estão enganando, quem faz isso está enganando a si próprio, tá? Porque eu já estou formado, já tenho emprego, tá? A Ana já tem emprego, a Sônia já tem emprego, a Deise já tem emprego. Você está enganando a você mesmo, tá? Eu quero tirar 10 na prova. Mano, o que importa 10 na prova se você não entendeu nada,
beleza? Depois vai estar com o diploma, com o boletim top e vai chegar na hora de passar na faculdade, você não vai conseguir passar. Então, cara, estuda, aproveita o tempo que você tem, tá? Tire o máximo dos professores que vocês podem tirar. Vocês sabem que eu sempre pergunto, precisa de ajuda, tá entendendo, não tá entendendo, e às vezes vocês falam que estão entendendo e não estão entendendo. Aproveitem os professores que vocês têm, que eu tenho certeza que são os melhores professores que estão disponíveis para vocês, tá? Então pergunte, um conselho que eu estou dando para vocês aqui, pergunte o máximo possível. Encha o saco do professor. Fala, professor, não entendi, professor, não entendi, professor, não entendi. Não tem problema, beleza? Mas, enfim, é isso daí. Eu estou à disposição de vocês para ouvir xingamento, para ouvir qualquer coisa, inclusive para continuar ajudando vocês, tá? Não serei mais professor de vocês, mas se vocês precisarem de alguma ajuda, alguma aula particular, alguma coisa, entrem em contato comigo. Vocês têm meu Instagram aí, só me adicionar lá, Duane Damasceno. E é isso, pessoal. Eu fico muito triste de ter que ter tomado essa decisão, mas vai ser o que eu preciso fazer no momento, tá? Então desejo a todos um bom estudo, desejo a vocês boas férias, tá? Aproveitem para descansar, aproveitem para relaxar um pouco, não aglomerem, pelo amor de Deus, e desejo a vocês tudo de bom. Um beijo no coração de vocês e até mais. Valeu!